Vamos ter tempo para falar de muitos assuntos. Essa segunda-feira já começa com muitos assuntos aí, atiçando a curiosidade de muita gente, como é o caso do roubo cinematográfico no Louvre, que o museu, para quem está lá na França, tinha planos de conhecer, está fechado hoje por conta dessa investigação, desse roubo de fato de cinema, inexplicável, incompreensível como aquele lugar que deveria ser um dos mais protegidos do planeta viveu essa história de um roubo aí com visitantes lá dentro, né, durante o dia. A gente daqui a pouquinho vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre as expectativas em Brasília. A qualquer momento o presidente Lula pode anunciar qual é o nome que vai escolher para a vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Isso pode ser feito ainda hoje, porque o presidente Lula tem uma viagem. Mas a gente vai começar falando de uma decisão, mais um destaque do Brasil que vai abrir aqui Entre Nós, uma decisão que levou 5 anos para sair, 5 anos de embates entre a área ambiental do governo e a área energética. Eu estou falando da decisão que foi anunciada hoje, há pouco, da Petrobras, agora sim, ter a licença do IBAMA para começar uma exploração de estudo, inicialmente, não é para explorar petróleo, mas uma exploração para pesquisar a margem equatorial no litoral do Amapá, águas profundas que podem conter uma reserva muito grande de petróleo e que o Brasil agora vai começar a pesquisar, porque saiu hoje a licença do IBAMA. Os ambientalistas criticam, porque isso pode colocar em risco, na visão deles, um risco ambiental muito grande para uma região muito rica em biodiversidade, em vida marinha, que é a Foz do Amazonas, mas o ponto que vai ser pesquisado fica a 500 quilômetros de distância justamente da Foz do Amazonas, e a Petrobras assegura que não há riscos. Por outro lado, o governo comemora. Era um interesse, inclusive, do presidente Lula já declarado que essa pesquisa começasse. Já temos a Alana para falar com a gente? Temos sim, vamos a Brasília. Então, a Alana Canepa acompanha e tem mais detalhes para a gente, porque demorou, mas essa licença saiu e já há até comemoração em diferentes órgãos do governo depois da autorização do IBAMA. Seja bem-vinda, Alana, boa tarde. Ótima tarde para vocês. Boa Exatamente. Olha, agora acaba de chegar um vídeo aqui para mim do ministro de Minas e Energia comemorando. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do estado do Amapá, também já divulgou nota comemorando. Muita gente que aguardava ansiosamente a liberação dessa licença por parte do IBAMA para a pesquisa. Então, vamos deixar bem claro, não estamos falando aqui nesse momento de exploração de petróleo. É somente a pesquisa para ter certeza de que aquela área pode ser uma nova fronteira para a exploração de petróleo e gás por parte do Brasil. Tem gente falando em Novo Pré-Sal, a vizinha, a Guiana, está explorando há 10 anos já a região ali da margem equatorial e teve muito sucesso. Só para vocês terem uma ideia, a Guiana tem a maior expansão econômica do mundo. O PIB da Guiana cresceu 33% em 2023, 40% no ano passado, com base na exploração do petróleo, e o dinheiro é revertido para a preservação ambiental também. Então, a gente até ouviu no final de semana o governador do Amapá no Canal Livre, e podemos citar muitos trechos do que foi dito, mas ele fala sobre essa necessidade de que os recursos do petróleo sejam usados como uma rota para a prosperidade, para financiar a transição energética, que seria o próximo passo. Mas vamos à liberação da licença. Como a Adriana colocou, era um processo que já estava parado há 5 anos, vai e vem. O IBAMA pedia mais alguma coisa, a Petrobras avançava cumprindo mais uma exigência. O IBAMA pedia mais alguma coisa e a Petrobras avançava cumprindo mais exigências. Então, a Petrobras informou que a sonda, que é o equipamento de perfuração usado para fazer essa pesquisa, já está parado lá há pelo menos 100 dias, esperando a liberação, essa licença, e que a produção, a licença é, de novo, apenas para fazer uma investigação. O processo deve durar cerca de 5 meses agora, até que a gente tenha uma resposta sobre a viabilidade de exploração dessa área. E o IBAMA também divulgou nota, dizendo que a emissão da licença veio depois de um rigorosíssimo processo de licenciamento ambiental, com várias dezenas de reuniões técnicas, mais de 20 municípios envolvidos, vistorias em todas as estruturas de resposta à emergência, que era a principal preocupação, garantir que a Petrobras vai ter uma resposta a qualquer tipo de emergência que acontecer ali naquela região. Unidade marítima de perfuração, além da realização de uma avaliação pré-operacional, sigo com a nota do IBAMA, que envolveu mais de 400 pessoas
incluindo funcionários, colaboradores da Petrobras e equipe técnica do IBAMA. Aqui eles estão falando de uma espécie de simulação que aconteceu ali para entender justamente isso, se a Petrobras estava pronta. E agora o IBAMA entendeu que a Petrobras está pronta e pode seguir, portanto, com essa pesquisa que começa imediatamente. O governador do Amapá chegou a falar num custo, Adriana, de 4 milhões de reais com essa sonda parada há praticamente mais de 100 dias, esperando a licença ambiental que agora foi liberada. Até a reta final. Houve um processo de pressão política, daqui a pouquinho a gente vai trazer a análise do Rodrigo Orengo também, Lana, mas até a reta final houve essa pressão, inclusive com a presidente da Petrobras dizendo que amanhã vencia o prazo, a sonda ia ser tirada, se não saísse ia ter que voltar a estaca zero, então houve uma pressão até o final, mas o fato é que o Brasil vai fazer algo que já é feito ali. Como você bem citou, a Guiana, que é muito pobre e que repentinamente viu a economia se transformar porque descobriu uma reserva de 11 bilhões de barris de petróleo e com potencial de explorar até esse volume. E a expectativa da região é que também haja um desenvolvimento caso o Brasil venha a explorar. Primeiro pesquisar, vamos ver o que vem de resposta, né? E sobre as comemorações aqui, só um trecho da nota que foi publicada pelo Davi Alcolumbre, presidente do Senado do Congresso Nacional, que é de lá. Ele fala que é uma conquista que consagra a boa técnica, o diálogo e a responsabilidade. Essa decisão marca um passo histórico para o desenvolvimento do Brasil, e em especial para o meu estado, o Amapá. E o potencial que está sendo estimado pelo governo para a exploração da margem equatorial é muito parecido com o da Guiana, da nossa vizinha. 10 bilhões de barris de petróleo exploráveis. Então, seria realmente uma reserva muito importante para mudar economicamente a região ali. E como você apontou, Adriana, é uma licença ambiental que trata de águas profundas, não é na foz do Amazonas, não é encostado na costa, é quase 500 quilômetros para dentro, afastado da costa, portanto, essa área da margem equatorial que tem a licença de exploração, pesquisa nesse momento, autorizada pelo IBAMA. É isso, 500 quilômetros de distância da foz do Rio Amazonas, 175 quilômetros da costa, numa área em que já tem essa exploração da Guiana. A gente vai seguir acompanhando. Lana, qualquer novidade, aciona a gente aqui, por favor. Obrigada. Pode deixar.